A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Carlos e eu não tenho feito as pregações no decorrer aí dos dias, porque eu sofri um acidente de moto. Para não causar problemas maiores, eu machuquei bastante. Agora eu estou aqui na chácara e Deus tocou no meu coração em trazer uma palavra para os corações que podem me ouvir nesta manhã. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus que tem dirigido os meus passos, a minha vida, Deus que tem me dado toda a proteção e todo o livramento que é necessário para que eu possa viver nesta vida, meu Pai. Neste momento, eu quero agradecer o Senhor pelas maravilhas e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Sei que nada sou e nada tenho sem a Tua presença, Pai. Mas com o Senhor na minha vida, eu posso tudo, porque está escrito em Tua santa palavra que posso tudo em Cristo Jesus, que me fortalece. E é o Senhor, meu Deus, que tem me dado força para continuar nesta guerra, nesta jornada, porque o que eu tenho passado na minha vida e o que eu passo em minha vida todos os dias é, na verdade, afrontas, perseguições, sofrimento e muita tristeza, Pai. Mas tudo isso produz em minha vida algo interior que se chama alegria. A alegria, ela vem por meio da tristeza. A paz, ela vem por meio da guerra. A felicidade, o sorriso, vem depois do choro. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo em minha vida. Por isso, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que eu tenho passado nesta vida e te agradecer também pela minha família,
pelos meus amigos, pelos meus inimigos, te agradecer pelas perseguições, pelo sofrimento e pela tristeza. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque somente o Senhor pode e tem condições de compreender toda a minha vida. Somente o Senhor tem condições e pode fazer grandes maravilhas na minha vida e na vida de você que está do outro lado, e na vida de todo aquele que crê. Por isso, Pai, eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus, que está aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 49, versículo 46 adiante. Está escrito assim, ó, o maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ali entre eles. Então, apareceu ali, entre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciou-se uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então Jesus, vendo o pensamento do coração, presta atenção, Jesus, ele viu não o que ele estava falando, o que eles estavam fazendo, mas o que cada coração ali pensava. O pensamento do coração deles. Presta muita bem atenção. Então, quando Jesus leu, viu, observou o pensamento do coração de cada um daqueles homens, daquelas pessoas que estavam ali, discutindo qual deles poderia ser o maior, ele tomou uma criança e a colocou junto de si, pô-la junto a si. Quer dizer que Jesus pegou uma criança, ele lendo o coração deles, tomou uma criança, pô-lo junto a si e colocou esta criança pertinho dele próprio. Com certeza, para usar essa criança como exemplo. Por quê? Está escrito assim, olha. E disse Jesus a eles, né? Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós todos for menor, esse mesmo é grande. Presta muita atenção na palavra de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que nós devemos fazermos para agradar a Deus? Nós temos que deixar penetrar no nosso coração a humildade de uma criança, a humildade de um ser tão pequenino e imaculado, para que possamos dizer que estamos aptos até mesmo para falarmos da santa palavra de Deus. Preste atenção que quando ele observou aqueles discípulos que estavam ali arrazoando entre si, qual deles seria o melhor, o maior, o bom, o poderoso, ele não chegou ali discutindo com ninguém, querendo ensinar ninguém nada, não. Ele simplesmente pegou a melhor coisa que ele tinha, que tinha ali próximo a ele, e trouxe-a como exemplo de humildade. Porque a pessoa, ela pode ser um grande pregador, a pessoa pode ser um grande pastor, uma missionária, um missionário, mas, porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Ficamos nervosos, arrazoamos uns contra os outros, muitas vezes contendemos uns contra os outros, mas vai chegar um momento que você vai ter que reconhecer que você sem Deus, e na situação em que você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ser o mais poderoso dessa terra, o milionário, o trilionário. Você pode ter a maior fortuna dessa terra. Mas se você não deixar que a humildade de uma criança adentre o teu ser, o teu coração, você não é nada, você não tem nada, você já perdeu a salvação e a sua vida já acabou. Enquanto você tiver esperança da retrocedência para a humildade, porque um dia você foi humilde, você foi uma criança um dia. Então, um dia em que você quiser se tornar novamente como uma criança, então com certeza, você será salvo, você vai receber os dons de Deus, os dons do céu, e será abençoado em toda a sua vida, enquanto na terra viver, e muito mais no porvir. Mas presta muita bem atenção. Para você conquistar a humildade, a paz e a felicidade, você tem que dar um passo para o Senhor Jesus e aceitá-lo como único, suficiente e salvador da sua alma. Presta atenção. Quem não entra, quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Aqui em Lucas, está falando que Jesus, que João, quando ele ouviu
o que o Senhor Jesus falou a eles que estavam ali arrazoando entre si, João respondendo disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque ele não segue com a gente, ele não segue conosco. E Jesus, olhando para João, disse, na verdade, se você quiser ver sobre o que eu estou falando, você abre a sua Bíblia lá em Marcos 9, 38 a 41. Então João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque ele não segue-te conosco, porque nós seguimos o Senhor. Nós podemos expulsar o demônio, mas ele não segue o Senhor como a gente segue o Senhor. Presta atenção que na palavra de João, ele queria fazer uma classificação pessoal de uma pessoa, colocando aquela pessoa, na verdade, um pejorativo com referência ao conhecimento e ao seguir ao Senhor Jesus. Presta atenção que Jesus falou para ele: olha, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então você não pode tentar proibir ou inibir ou coibir qualquer que seja a pessoa que venha estar falando sobre a santa palavra de Deus. Isso independente de ser uma grande igreja, de ser um grande ministério, de ser um grande ou pequeno pastor, se é que existe grande pastor, tá? Se é que, na verdade, existe alguém maior do que alguém, porque eu creio que não, e de acordo com a palavra de Deus, todos nós somos iguais, tá? Então, o que nós temos que fazer é ouvir a santa palavra de Deus e julgar a profecia. Você pode julgar a pessoa? Não. Por exemplo, eu vejo as pessoas vêm falar mal do bispo Macedo, do bispo Valdomiro Santiago. Elas vêm falar mal deles para mim, dos grandes pregadores da palavra de Deus, dos homens que têm fortuna, que juntaram muito tesouro na terra com referência à palavra de Deus. A resposta que eu tenho é que eu não posso e não tenho a autoridade, nem poder, nem o direito de falar nada contra qualquer um destes homens. Não. Eles estão pregando a palavra de Deus. O que interessa para mim e o que tem que interessar para você é isto. Não saber sobre quanto eles têm, quanto eles ajuntam em celeiro, quanto eles gastam ou como vivem. Isso é um problema deles para com Deus. E tem uma coisa: se eles conhecem a palavra de Deus e são ungidos de Deus, ai daquele que tocar em um dos ungidos do Senhor. Toma muito cuidado, porque isso é muito sério. Bom, se você pegar a sua Bíblia de Almeida e Corrigida, de referência Thompson, e abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51, você vai ver uma passagem sobre os samaritanos, os quais não recebem a Jesus. E aconteceu que,
completando-se os dias para a sua assunção, para o Senhor Jesus ser erguido na cruz do Calvário, Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Bom, aqui vamos falar um pouco sobre este propósito. Por que falar sobre esse propósito, pastor? Porque, na verdade, Jerusalém era um local especial para o Senhor Jesus. Porque, na verdade, Jerusalém era a capital de Israel. Era a maior província que tinha em Israel, Jerusalém. Era como se fosse Istambul, hoje na Turquia. É como se fosse Tóquio, no Japão. É como se fosse New York City, nos Estados Unidos. É como se fosse São Paulo, no Brasil. E Jesus, ele sentiu vontade de ir a Jerusalém. Ele sentiu o querer, né? Depois que ele falou sobre os apóstolos, depois que ele falou para João que não era para proibir ninguém de falar da palavra de Deus, manifestou em seu coração a vontade de ir até Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua pessoa, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe perguntarem, para lhe prepararem pousada. Preste atenção que Jesus, quando ele se preparou para ir a Jerusalém, ele preparou um grupo de obreiros, de mensageiros, e mandou ir primeiro na frente dele. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que ali pudesse preparar uma pousada para o Senhor Jesus. Para que quando o Senhor Jesus chegasse, ele tivesse um local onde ele pudesse descansar, orar, jejuar, para continuar a sua caminhada. Mas os samaritanos não o receberam. Presta atenção. Quando eles foram àquela aldeia de samaritano, pedindo para preparar uma pousada para o Senhor Jesus, os samaritanos não permitiram, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Bom, aí vamos voltar um pouquinho para você compreender sobre a Assunção. Porque eu falei sobre a Assunção, né? E eu vou explicar. O termo refere-se à sequência inteira de acontecimentos como sofrimento, morte, ressurreição e finalmente a ascensão. Este versículo começa uma nova sessão do Evangelho de Lucas, a jornada resoluta de Jesus a Jerusalém. O Senhor Jesus, ele resolveu ir a Jerusalém porque ele tinha algo para resolver em Jerusalém.
Jerusalém era muito importante. Quando nós falamos que os judeus e os samaritanos tinham sido inimigos durante séculos, peregrinos em direção a Jerusalém normalmente evitavam passar por Samaria. Mas esses que foram à frente do Senhor Jesus, o Senhor Jesus lhes ordenara que passassem diretamente por Samaria, para preparar para ele ali um local. Porque Jesus tinha algo para falar para os samaritanos. Então, quando alguém prega a palavra de Deus para você, é porque ele tem algo de Deus para falar para você. Ele não está pregando a palavra de Deus para você porque ele quer, ou porque ele é melhor do que os outros, ou porque ele sentiu no coração. Não, Deus mandou ele falar para você. Enquanto Jesus mandara os discípulos passarem por Samaria, e eles não aceitaram, rejeitaram ali a pousada do Senhor Jesus, da mesma forma é hoje, quando você prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho, e a pessoa do outro lado da tela, ou do outro lado do país, ou do mundo, não aceita a santa palavra de Deus, refuta a santa palavra de Deus, esta pessoa está, na verdade, se excomungando, se amaldiçoando. Porque a palavra de Deus, uma vez falada, pronunciada, ela tem que cumprir com o propósito pelo qual ela foi anunciada, ela foi pronunciada, ela foi falada. Porque, na verdade, quando eles foram ali por Samaria, eles não foram hospitaleiros. Não apenas por Jesus ser judeu, mas também porque ele não reconhece, mas também porque por ele não reconhecer o templo samaritano do Monte Gerazim. Presta atenção. Para eu falar sobre o Monte Gerazim, eu tenho que prolongar muito, então não vou falar sobre o Monte Gerazim. Mas existia um templo samaritano no Monte Gerazim, em Samaria. E, na verdade, Jesus Cristo não reconhecia aquele templo. Por que não reconhecia? Porque era um templo pagão. Jesus não tem nenhum afeto pelo paganismo. E é por isso que a pessoa tem que se converter, ela tem que aceitar o Senhor Jesus, viver na presença de Deus vivo e não ser pagão. Ela tem que se batizar, ela tem que se tornar filho e filha do Altíssimo. E não adianta, e não tem solução. Esta é a resposta para este fato. Então, se a gente vê, os discípulos desejavam usar a autoridade e o poder dados a eles para a sua missão, né? Só que os samaritanos, eles foram contra os discípulos e não aceitaram armar ali uma hospedaria para que o próprio Senhor Jesus hospedassem em Samaria. E você? Você pode permitir o Senhor Jesus habitar no seu coração? Você pode permitir o Senhor Jesus fazer hospedaria na sua vida? O que você acha? Você está pronto para receber o Senhor Jesus como único Salvador e suficiente Salvador da sua alma, adorá-lo e amá-lo e viver em tua santa presença
até que ele venha buscar a tua igreja para a glória? Pensa bem nisso. Pensa bem, porque os que seguem o Senhor Jesus, o que fala acerca daqueles que seguem o Senhor Jesus? Pastor, aonde está escrito isso? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 8, 18 a 22, você vai saber. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, vamos agora ver o porquê o Senhor Jesus respondeu dessa forma. E o que tem a ver uma pessoa dizer que vai seguir o Senhor Jesus para onde quer que ele vá, e ele responder dessa forma: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu tenho certeza que você já ouviu esta palavra várias vezes, mas você não deu atenção. Porque não há uma ligação lógica humana com referência a seguir o Senhor Jesus e as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos. Não há um raciocínio na lógica humana que venha colocar você dentro desta hermenêutica, desta contextualização, para que você venha compreender o que quis dizer o Senhor Jesus com esta palavra. Bom, vamos lá. Ele disse então: e disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Presta muita atenção na santa palavra de Deus. Bom, os 3 candidatos ao discipulado ilustra a necessidade que envolve o seguir Jesus. O primeiro incidente ensina que um entusiasmo emocional que não considerou o custo de abandonar a segurança material não é suficiente. Não. A lealdade a Cristo tem precedência sobre todas as lealdades menores. O homem estava dando desculpas de precisar cuidar de seu pai até que ele morresse. Os mortos espiritualmente devem enterrar os seus mortos fisicamente. Os mortos espiritualmente devem enterrar os seus mortos fisicamente, mas os seguidores de Cristo têm a urgente tarefa de proclamar as boas novas da vinda dele. Isto não argumenta a favor da insensibilidade ou desrespeito com referência à propriedade dos funerais. Porque muitas pessoas pensam que aqui Jesus estava falando de um certo funeral, de alguém que ia ser enterrado. Mas na verdade Jesus não estava falando disso.
Estava falando da pessoa que está viva, andando, correndo, trabalhando, falando sobre a terra, mas para Cristo Jesus, espiritualmente ela está morta. Muitos pregadores levam esta palavra para o cemitério, falando que o pai que ele tinha que enterrar aquela pessoa que estava morta. O pai daquele homem não estava morto materialmente, mecanicamente, fisicamente. Aquele homem estava morto fisicamente, espiritualmente, perdão, não fisicamente. Presta atenção, presta atenção. Vou ler de novo. E disse o outro, segue, mas ele respondeu, Jesus o chamou, segue-me. Enquanto um largou tudo incondicionalmente para seguir o Senhor Jesus, o outro foi chamado pelo Senhor Jesus, mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Presta atenção. O pai dele não estava morto fisicamente. O pai dele era uma pessoa normal, comum, racional. Só que ela não, o pai deste homem não adorava a Deus, ele não serviu o Deus de Israel. Ele estava morto espiritualmente para o Senhor Jesus. Tanto é que o Senhor Jesus falou assim, olha, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando ele fala vai, ele já disse assim, olha, você foi chamado para fazer a obra, você foi chamado para ser discípulo, deixa teu pai, a tua mãe, tua família, tudo que você tem e siga-me. Mas ele não disse para você abandonar o seu pai e tua mãe e não dar importância para o teu pai e tua mãe. Ele disse espiritualmente. Porque o nosso pai e a nossa mãe aqui na terra são pessoas racionais normais, independente de ser cristãos ou não, nós os amamos. Nossos filhos, nossos parentes, nós os amamos. O que nós temos que fazer é buscar a presença do Deus vivo para que eles venham ter um encontro com o Senhor Jesus e venham ressuscitar e venham receber o Espírito Santo e venham estar vivos na presença de Deus e não mortos para com Deus aqui na terra. Esta é a hermenêutica desta palavra, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Como que uma pessoa estando dentro do caixão vai enterrar a outra que está dentro do caixão também? Não tem como. Presta muita atenção o que está aqui em ação. Está em ação aqui a vida, o Espírito Santo, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Então, a gente tem que compreender, meu irmão. Nós temos que compreender cada fala da palavra de Deus. Cada enunciado da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra aqui muitas e muitas vezes. E todas as vezes que você lê essa palavra, todas as vezes que você ouve essa palavra, que você ouve alguém falar e vê alguém anunciando essa palavra, você pensa no cemitério. Você pensa no caixão, na pessoa ali morta dentro do caixão, da pessoa imóvel, já em estado de até de putrificação. Você sente nojo até daquilo, porque aquela pessoa está morta. Não, mas essa pessoa que o Senhor Jesus está falando aqui é o pai deste homem que não estava morto. E este homem, com desculpa de não servir, para não seguir o Senhor Jesus, falou assim, olha, depois que o meu pai morrer, eu vou te servir. Mas ele disse, olha, o seu pai está morto para mim, e se você for esperar o seu pai morrer para depois seguir-me, você também está morto para mim. Presta atenção, você jovem, você meu amigo e minha amiga, que ouve a santa palavra de Deus. Eu sou o pastor Carlos, eu sou formado em teologia, eu sou graduado. Eu tenho 3 faculdades de teologia, eu fiz pós-doutorado em teologia, eu sou teólogo
conselheiro espiritual e pastor conferencista. Então, eu estudo a Santa Escritura, sou perseguido, sou martirizado, sou xingado, mas uma coisa eu te falo, com todos os meus pecados, eu jamais, nunca vou deixar de adorar o Deus de Israel, porque eu estou vivo em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você? Será que você está vivo em Cristo Jesus? Ou você apenas vai na igreja porque você é religioso? Porque você é crente? Ser crente é ser religioso. Mas ser filho de Deus é estar vivo em Cristo Jesus. Será que você é filho de Deus? Será que você já se converteu verdadeiramente? Você já se arrependeu dos seus pecados? Será que você vive realmente na presença de Deus? O que você acha? Até quando? Até quando você vai viver uma vida de incertezas? Uma vida simplesmente de dizer que eu sou cristão? Até quando você vai ter dúvida em seu coração, ter dúvida da existência do próprio Deus? Até quando você vai viver nessa situação? Louvado seja Deus. Eu quero deixar para você uma palavra para a gente terminar. Louvado seja Deus. Porque não posso prolongar muito, já tem 42 minutos que eu estou falando da palavra de Deus. Veja aqui que nós falamos de 3 tipos de pessoas. Da pessoa que está pronta para seguir o Senhor Jesus, da pessoa que não segue, não vive em Cristo Jesus, e da pessoa que diz que existe uma desculpa, algo que a impede de servir a Deus. Então, são 3 pessoas distintas, diferentes uma da outra. Mas, pastor, qual é o significado de tudo isso? O significado, na verdade, é que se você não abrir o teu coração para compreender a verdade, que é a santa palavra de Deus, você vai viver uma vida aqui dizendo ser salvo, mas estando perdido para Cristo Jesus. Porque eu falei da lealdade, porque a lealdade a Cristo tem precedência sobre todas as lealdades menores. Ela precede, ela é maior, tá? O homem estava dando uma desculpa de precisar cuidar de seu pai até que ele morresse. Os mortos espiritualmente devem enterrar os seus mortos. Mas aí nós estamos falando já fisicamente. Porque a pessoa que é morta espiritualmente, quando o amigo dela também, que é morto espiritualmente, morrer, se esta pessoa não se converter antes para falar para ele da palavra de Deus, ela vai enterrar o seu amigo fisicamente. Porque ela não compreendeu, e nem este que está sendo enterrado não compreendeu a palavra de Deus. Bom, os mortos espiritualmente devem enterrar os seus mortos fisicamente. Mas os seguidores de Cristo têm
a urgência tarefa de proclamar as boas novas da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não argumenta a favor da insensibilidade ou desrespeito com referência à propriedade dos funerais. Não. É uma lição contra a procrastinação. A procrastinação. Isto é uma lição contra a procrastinação. Meu Jesus. Agora, pastor, como o senhor me explica a morte espiritual com a morte física? A morte física é a procrastinação. É o fim daquela pessoa na terra, no céu, e o início dela no inferno. O início dela para toda a eternidade no inferno. Enquanto a pessoa que é viva em Cristo Jesus, ela não vai passar por um funeral que vai levá-la ao inferno, e sim para a eternidade. Por isso, aquele que é morto fisicamente em Cristo Jesus e vivo espiritualmente em Cristo Jesus, ele não morre, porque ele já está morto. Presta atenção que este homem, ele iria esperar o pai dele morrer fisicamente, porque para Cristo o pai dele já estava morto. Amém? Deu para compreender legal? Vamos ver agora, para terminar. Vamos ver, louvado seja Deus, ver a sessão de verdade em ação em sinóticos, aqui no final de Lucas. Nós vamos ver isso agora. Agora, por que nós estamos vendo isso hoje? Porque hoje, na verdade, eu estou aqui na chácara, só está a minha filha, uma das minhas filhas ali dentro lá no quarto dela, e eu, graças a Deus, hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, eu e o Senhor Jesus e a minha filha. Então, hoje dá para eu falar sobre a palavra de Deus. Um pouquinho mais com vocês. Vamos ver então sobre os sinóticos aqui na sua a Bíblia de Almeida Corrigida, porque se você não tem a Bíblia de Almeida Corrigida, de referência a Thompson, uma Bíblia simples, muito boa, você pode também pegar a Plenitude de Almeida Corrigida. É a mesma Bíblia, só muda algumas coisinhas, mas verdade que os sinóticos ensinam, verdade em ação nos evangelhos sinóticos. Deixa a vida do Espírito Santo produzir obras vivas de fé em você. Porque, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre o editorial. Os eruditos referem a Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos. Porque eu acho que você perguntou assim, mas o que é sinótico? Eu acho, não, tenho certeza que você perguntou. Então, eu estou falando para você agora sobre os sinóticos. Sobre os sinóticos. Vou arrumar aqui para clarear direitinho, senão não me vê direito.
Então, os eruditos, o que foi escrito, refere-se a Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos, porque são relatos paralelos da vinda e ministério de Jesus Cristo, o Senhor Jesus de Nazaré. Para oferecer um máximo de discernimento a uma aplicação de fé dos ensinamentos de Jesus encontrados no Evangelho sinóticos, e para evitar repetições desnecessárias, estamos apresentando, na verdade, um sumário dos 3 primeiros evangelhos nesta tabela, né? Que cada ação terá referência conforme apropriado a um dos 3 evangelhos. Verdade que os sinóticos ensinam. Quem são os sinóticos? Marcos, Mateus e Lucas. Por quê? Não faz repetições das mesmas coisas, porque eles falam da vinda do Senhor Jesus. Diretrizes para crescer em piedade, por exemplo. Nos evangelhos, como bem em todo o Novo Testamento, a piedade ou vida piedosa adota uma nova dimensão, porque Jesus veio e demonstrou a conveniência da piedade pessoal e deu o Espírito Santo para viver essa vida através de nós. Como resultado, temos a esperança de experimentar a verdadeira vida de Deus, a vida essencial, a vida de ensinamentos do Senhor Jesus, os quais foram nos dados por instruções sobre como viver uma vida piedosa. Embora a devoção não garanta o acesso ao céu, presta atenção, a devoção não garante o acesso ao céu, tá? Embora a devoção não garanta o acesso ao céu da terra, através da vida devotada, podemos descobrir a bênção do céu na terra. Esta é a primeira verdade dos 3 evangelhos: Lucas, Mateus e Marcos. Vamos na segunda verdade dos sinóticos: Lucas, Mateus e Marcos. Não são os discípulos, são os evangelhos que eles disseram. Amém? Passos para a santidade. De acordo com o velho concerto, a santidade chamou Israel para viver distintamente das nações, principalmente nas questões extremas da lei. Entretanto, Jesus chamou o seu povo a uma santidade que vem do coração. Agora, a santidade é o resultado da lealdade pessoal a Deus e a realização do cumprimento dos atos mais proveitosos, originalmente pretendidos para a humanidade. Presta muita atenção que você tem que compreender isso aqui. Você tem que compreender a segunda verdade dos sinóticos. A primeira verdade dos sinóticos é que não há repetição em nenhum dos 3 evangelhos, os quais foram escritos por Marcos, Lucas e Mateus. Essa é a primeira verdade. Eles escreveram sobre a piedade, sobre o Senhor Jesus, sobre a lealdade,
Eles escreveram toda a verdade, mas sem nenhuma repetição em tudo que foi editado. Sem nenhuma repetição em tudo aquilo que eles editaram sobre a Santa Palavra de Deus. Esta é a primeira verdade dos sinóticos. E quem são os sinóticos? São os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Quais são os 3 primeiros livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os três primeiros livros do Novo Testamento, que são os sinóticos. Eles não repetiram nenhuma palavra, nada que for escrito, na verdade, nos 3 evangelhos. E a segunda verdade é que, de acordo com o velho concerto, a santidade chamou Israel para viver distintamente das nações, principalmente nas questões externas da lei. Quer dizer, na época da lei, no tempo da lei, né? Entretanto, Jesus chama seu povo a uma santidade que vem do coração. Agora, a santidade é o resultado da lealdade pessoal a Deus e a realização do cumprimento dos atos mais proveitosos, originalmente pretendidos para a humanidade. Esta é a segunda verdade dos sinóticos. Vamos para a terceira e última verdade dos sinóticos. Depois eu tenho que falar sobre a ação para a qual os sinóticos convocam. Rapidinho, porque eu não tenho muito tempo, né? Bom, a terceira ação dos livros sinóticos. São 3 os sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. A primeira verdade demonstra que não há repetição. A segunda verdade, o Senhor Jesus tira o povo do aio da lei e coloca o povo na graça. A terceira verdade, passos para uma devoção dinâmica, contínua. Enquanto o velho concerto enfocava, não é enforcava não, é enfocava, de focar, enfocava as práticas externas da piedade, Jesus apresenta a piedade como assunto do coração. Ele contrasta a piedade sincera, profundamente sentida, com as práticas externas. Hipócritas e pretensiosas de piedade entre os fariseus. Jesus, ele contrasta a piedade sincera, profundamente sentida, com as práticas externas, hipócritas e pretensiosas de piedade entre os fariseus, que eram mentirosos, hipócritas, né? Eles não viviam a verdade. Eles usavam a lei para repreender, não tinha piedade, matava, enforcava, fazia tudo aquilo em nome de Deus.
Por isso o Senhor Jesus trouxe a graça para o nosso coração, para que a lei fingida, o amor fingido, caísse por terra. Ele adverte seus discípulos contra o permitir que mesmo obras genuínas e boas distraiam da devoção sincera a Ele. A piedade é, na verdade, questão de desenvolver, né, um relacionamento, né, com a própria pessoa. Porque se a pessoa não tem piedade, ela não tem a questão de desenvolver o relacionamento, o intuito com o Deus vivo, né? Aprendendo o entusiasmo de uma vida que nos aproxima do coração do Pai, então a pessoa não tem piedade. E se a pessoa não tem piedade, ela é farisaica. O fariseu, ele vivia a lei sem piedade. Ele demonstrava a lei sem piedade. Ele mostrava um Deus maligno, um Deus sem honra, um Deus que na verdade não era o Deus de poder que nós adoramos hoje. Este Deus era o Deus farisaico. Tá? Enquanto hoje nós vivemos na graça e na paz de Cristo Jesus, né? Deixa eu arrumar aqui. Oh, meu Jesus. Então, louvado seja Deus. É difícil aqui na chácara, irmão, porque não tem os aparatos, né, para eu gravar. Eu faço umas até que dá certo, graças a Deus, tá? Bom, para terminar, louvado seja Deus, eu quero agradecer a todos, tá? Que eu não vou falar sobre a ação para a qual os sinóticos convocam, né? Que na verdade é compreender, considerar e confessar, reconhecer e outras compreenda, por exemplo, o que é o ministério dos sinóticos, reconheça-os, e com muito cuidado, seja leal, abandone as práticas do mal e viva uma vida com Deus. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos e eu estou preparando um estudo que começa, na verdade, lá no Éden, porque tem muitos pedidos, irmãos. Eu tinha já terminado esse estudo. Eu estou reformulando esse estudo, que eu estou começando, inclusive, nesse estudo está lá a vida de Lilith, Adão e Eva, tá? O início, né? O início do início mesmo, lá em Gênesis 1, louvado seja Deus, até Apocalipse, tá bom? Esse trabalho, ele custa R$120, tá? É muita coisa e tem muitos pedidos e eu estou fazendo a reedição e eu tive que entrar em outras áreas da escatologia, da imanência, né? E do espaço sideral. Aí entrou angiologia,
entre demonologia, várias áreas que os quais eu não tinha colocado no estudo de Lilith. Agora eu estou fazendo este estudo, o valor é R$ 120, tá? Eu quero só falar uma coisa, a pessoa vai ter que depositar primeiro, para depois eu mandar, porque da outra vez eu mandei e muitos irmãos não pagaram, tá? Então, eu não vou fazer isso mais. Então, se o irmão, por exemplo, quiser depositar R$ 60, que é 50%, aí o estudo não está pronto ainda, tá certo? Assim que eu terminar o estudo, você manda o endereço e eu vou mandar para você o estudo. Não vou mandar mais estudo assim fiado para ninguém, porque tem muitos irmãos que não sei o que acontece, irmão, não pagam. E eu fiquei assim, não fiquei triste com isso, não fiquei chateado, porque nós somos seres humanos, nós somos passivos de erros, né? Só que eu só vou mandar o estudo agora, depois que eu receber 100% do valor, tá? A pessoa vai fazer o pedido, vai depositar lá os R$ 120, tá? Ou pelo menos o sinal, para eu já fazer, porque cada estudo vai com o nome da pessoa. Não vou fazer assim, por isso que fica caro a edição. Eu vou colocar, por exemplo, o irmão José Soares. Vou colocar dedicação ao irmão José Soares. Vou colocar lá. A irmão Zaqueu fulano de tal. Dedicação ao irmão Zaqueu. Então eu vou fazer uma dedicação a cada irmão nesse estudo, que é um estudo para a pessoa. Se a pessoa quiser passar para frente, dar estudo com este estudo, pode dar, que é seguro, é da Bíblia, é da Palavra de Deus, é do Torá, é da Bíblia judaica, e é coisa certa, é coisa santa. Louvado seja Deus. Não é... Porque tem muitos estudos, né, irmão? Agora, estudo de verdade é mais difícil. É mais difícil, tá bom? Então, este estudo é R$ 120. Quem quiser, tá? Pode me acompanhar também no Facebook, me acompanhar no Zap, é 11 9731 53884, e também pelo canal do YouTube, que é Antônio Carlos dos Santos, ou então contato atentosaude@gmail.com, tá bom? Então ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos e vamos continuar fazendo a obra de Deus enquanto na terra estivermos. Amém? Ficam todos com Deus.